O futuro espiritual do Brasil. Sobre isso eu quero falar com vocês nesse vídeo e talvez tenha sido a preocupação da maioria de vocês, e eu quero aqui, de uma forma simples, mas objetiva, trazer a você alguns fundamentos, alguns conceitos, algumas direções para que você então tranquilize o seu coração e ande então no propósito da qual Deus ele determinou para o teu coração. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações, capítulo 3, versículo 39. Podemos dizer que esse versículo se estende também para todas as escolhas que fazemos em diversos sentidos de nossa vida. Recentemente, o Brasil tem passado por um momento bastante conturbado, que pode custar o futuro do nosso país. Um sentimento de insegurança, de incertezas, vem tomando conta da maioria das pessoas por não saberem o que vai acontecer nos próximos anos. Ao mesmo tempo, existe algo muito grave acontecendo que pode determinar o futuro espiritual da nossa nação. Se você quer saber todos os perigos que estamos correndo, peço que você fique comigo até o final desse vídeo, pois aqui vamos falar sobre tudo isso. Mas antes de irmos então ao vídeo, quero te pedir que você então se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho na palavra todas. Quero também te agradecer por ter clicado então aqui nesse vídeo e aí embaixo nos comentários, faça então um comentário de acordo com aquilo que você está entendendo ou aquilo que você está então recebendo aqui então através desse vídeo. E também deixe o seu like, aproveite então para me ajudar a impulsionar ele. Todos os dias eu vou estar trazendo temas muito importantes e quero que você me ajude a fazer com que esses vídeos cheguem ao maior número de pessoas então possível. Bom, vamos então para o vídeo e para o que está acontecendo. O nosso país ultimamente vem passando por um momento extremamente conturbado. E quando olhamos para o cenário atual, conseguimos então entender que existe algumas coisas muito maior por trás de tudo isso. Se olharmos apenas com os olhos carnais, conseguimos então ver o Brasil, que ele tem tudo para ser uma potência mundial e estar entre os principais países que comandam a economia e a política então do nosso planeta. Mas nós que vivemos aqui dentro sabemos que não é bem assim que acontece, não é verdade? Pois mesmo sendo um país com alta capacidade produtiva e com um povo extremamente trabalhador, o Brasil parece viver numa eterna escravidão, onde somos condenados a estar debaixo da vontade de pessoas que parecem então querer apenas a destruição deste país. Neste momento, o que está acontecendo com o Brasil é algo extremamente doloroso. Parece aqueles que lutam pelo avanço deste país. Estamos sendo obrigados a ver mais uma vez governantes que já saquearam esse país por tantos anos retornarem então ao poder para continuar o seu plano de destruição. Aqueles que conseguem olhar para o cenário atual do Brasil com os olhos espirituais enxergam rapidamente o que está acontecendo aqui hoje, que é um grande plano maligno que vem diretamente do reino das trevas para destruir o país e acabar com tudo aquilo que Deus já tem preparado para nós. É uma grande realidade. A maioria das pessoas então estão vivendo isso. Estamos vendo sinais que mostram que a volta de Jesus está cada vez mais perto. E eu acredito que o Brasil terá uma participação muito grande nos últimos dias da igreja aqui nessa terra. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos voltarão a ter sonhos. Atos 2, versículo 17. O futuro espiritual do Brasil. A palavra de Deus é bem clara em dizer que nos últimos dias da igreja, na terra, haverá um movimento em que o Espírito de Deus será derramado sobre as pessoas e que algo extraordinário irá acontecer. Quando olharmos para o Brasil, vemos que um movimento espiritual está surgindo na nossa nação e nos faz acreditar que esse derramamento do Espírito Santo ou já começou ou está para acontecer, muito em breve no nosso país. Não podemos então acreditar que toda essa perseguição seja apenas então uma coincidência. Não, não.
A cada dia que passa, o Brasil tem ficado mais no centro das atenções e no mundo tem olhado para nós com outros olhos. Já conseguem enxergar o nosso potencial e o Brasil já foi até apelidado de Fazenda do Mundo, pela quantidade de pessoas que conseguimos alimentar hoje e também pela quantidade imensa de pessoas que irão depender diretamente do Brasil muito em breve. Mas acredito eu que não iremos apenas alimentar o mundo com a comida física que sacia a nossa carne. O Brasil provavelmente será o celeiro de profetas e de um avivamento extraordinário que aproxima-se a cada vez mais rápido. Existem muitas profecias onde grandes homens e pregadores recebem revelações da parte de Deus sobre o que irá acontecer no nosso país. Então, sabendo disso, você nunca mais deveria olhar para o nosso país apenas com uma polêmica ou apenas como uma potência emergente no cenário mundial. E se nós já conseguimos enxergar esse cenário que vai acontecer no Brasil em breve, o inimigo com certeza também já consegue ver o que surgirá aqui. Provavelmente tudo isso que está acontecendo está sendo arquitetado pelo maior adversário de nossas almas, que tenta então a todo instante frustrar os planos de Deus para tentar impedir o que o Senhor concretize tudo aquilo que Ele prometeu. É por isso que precisamos ressaltar o quão perigoso é o que está acontecendo aqui nas últimas semanas no Brasil. Tivemos uma troca então de poderes na presidência do nosso país e as pessoas não conseguem entender que isso não se trata apenas de simpatizar ou não com uma pessoa. Independente de o candidato escolhido já ter protagonizado um dos maiores escândalos de corrupção da história do nosso planeta, não é apenas sobre isso que devemos ficar alerta. As ideologias que podem avançar agora no Brasil como nunca, antes farão com que essa nação retroceda espiritualmente e caminhe em uma direção extremamente então perigosa. A ideologia da morte espiritual. O que muitas pessoas não conseguem enxergar é que a ideologia socialista, marxista e também comunista trazem consequências gravíssimas para o nosso futuro espiritual. E quando digo isso, não estou apenas tentando trazer aquilo que eu quero que aconteça no nosso país. Devemos olhar para os fatos e para outros países e continentes que já trilham o mesmo caminho e ver quais foram então as consequências das decisões tomadas pelo seu povo. Se olharmos para a Europa, conseguirmos ver então o quão perigoso esse caminho pode ser. A Europa, pouco a pouco, está se tornando um continente onde as ideias prevalecem, os governantes seguem essa pauta. E quais são as consequências disso? Para toda ação existe uma reação, e o que a Europa está vivendo hoje, falando em níveis espirituais, é algo catastrófico. Se você então pesquisar sobre os missionários, pastores, pregadores que estão vivendo então na Europa, vai ver que o nível de comprometimento das pessoas com o Evangelho e com Cristo despenca cada vez mais. Todos os anos, milhares e milhares de igrejas estão sendo fechadas e vários países como França, Inglaterra e outros estão acontecendo. Essas igrejas têm fechado as portas principalmente pela falta de membros. As pessoas não querem mais se comprometer com o Evangelho. Estão abandonando em massa as igrejas da Europa. E explicar esse abandono do Evangelho não é algo tão difícil. Quando olhamos para o cenário então europeu, vemos que principalmente os jovens deixam cada dia mais de ir para as igrejas e de se comprometer com o Evangelho. E por que isso está acontecendo? Com essa onda de ideologia se espalhando por todo o território então europeu, está acontecendo um movimento de relativização. Cresce a cada dia mais a teoria que visam tirar a possibilidade das pessoas quanto aos seus atos e mostrar para elas que nada disso é importante mais. Ou seja, jovens que antes eram criados dentro de berços cristãos e aprendiam os princípios que seus pais também acreditavam, hoje só pensam em levar uma vida leviana, onde podem fazer tudo. O uso de drogas já não é mais visto como um problema. O aborto
já não é mais enfrentado como um atentado à vida. A vontade de não se casar já não é mais normal, já é normal, porque construir família cada vez mais está ficando difícil. Realmente, com toda essa facilidade, as pessoas dificilmente vão querer se comprometer com o Evangelho, que diz que devemos abrir mão de todas essas coisas. Essas ideologias também trazem consequências gravíssimas para a estrutura familiar e para o futuro do nosso país. As pessoas se sentem cada vez menos na obrigação de construir uma família e de ter filhos. Elas sabem que pode conseguir se relacionar superficialmente com vários indivíduos e que, a qualquer momento que eles quiserem. Isso também traz consequências sérias para o futuro de uma nação. Países como Portugal, Espanha, Itália têm enfrentado muitos problemas com a baixa taxa de natalidade. E o que dizer de tudo isso? Quer dizer que as pessoas estão se preocupando cada vez menos em formar famílias e ter descendentes. Isso também traz sérias consequências para o futuro econômico de uma nação. Os países citados aqui estão ano após ano sofrendo com a falta de mão de obra para atuar em diversos setores da economia e tem que ficar facilitando a entrada de estrangeiros para suprir essa demanda. O que então vai acontecer em breve? Você acabou de ver como tantas escolhas ruins definem o futuro de uma nação. E então, quando falamos contra algum tipo de ideologia que possa governar o nosso país, não estamos apenas tratando de questões então pessoais, mas sim olhando para exemplos de países que já tiveram experiências muito ruins. Ainda não sabemos o que vai acontecer em breve, mas a verdade é que Deus tem muitas promessas para a nossa nação. Independente de quem seja o governante, elas vão acontecer. Você crê? Eu creio. Lembre-se que nenhum dos planos do nosso Deus podem ser frustrados. Então, o que devemos fazer agora é permanecer em oração e pedindo então a Deus pelo futuro do nosso país, para que sejamos então lembrados como uma nação que viveu um grande avivamento e não como uma nação que caminhou lentamente para a morte espiritual. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você então ter ficado comigo até o final desse vídeo. Eu acredito que isso pode ter ajudado você a avançar muito. Se você ainda não deu o seu like, dê o seu like. Se você então não fez nenhum comentário, faça aí abaixo para mim saber então o que você achou desse vídeo. E, por favor, envie para o máximo de pessoas que você pode, porque dessa forma você me ajudará a avançar diante das dificuldades, tá bom? Aí abaixo, comente o que você acha que vai acontecer com o futuro espiritual da nossa nação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Shalom.